Salve, salve rapaziada! Começando mais um Jornal Tabelinha e hoje a gente vai te atualizar sobre o que está acontecendo de mais relevante ou nem tanto do futebol brasileiro nessa semana. Começando pela expulsão mais bizarra da história do futebol. Pela semifinal do Campeonato Baiano, o jogador Matheus Firmino, da Jacuipense, deu um peteleco na orelha do Rodrigo Nestor e foi expulso. Já tinha visto essa? Roda o VT. Na minha opinião, a parte mais engraçada desse vídeo é a forma que o Nestor cai, que parece que tomou um soco na cara de tão teatral que foi. Mas o Matheus Firmino já criou outra pérola do futebol baiano que talvez você se lembre. Agora vamos falar sobre arbitragem. Com o nosso especialista no assunto, Riquelme, dê pra gente um panorama dos destaques da semana da arbitragem e sua opinião totalmente parcial sobre o que aconteceu nessa semana. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Hoje eu estou aqui na frente da FPF, Federação Paulista de Futebol, para falar um pouco mais dessas polêmicas que têm manchado a reputação do Campeonato Paulista no ano de 2025. O Campeonato Paulista de 2025 começou com grandes expectativas, mas logo se viu tomado por polêmicas de arbitragem que marcaram a competição desde o início. Mas como tudo que tá ruim pode piorar na fase de mata-mata, tudo piorou e piorou muito. Começando pelo jogo entre Corinthians e Mirassol, onde o Carrilho fez essa entrada criminosa no jogador do Mirassol e o VAR nem sequer chamou. É uma vergonha completa. E na mesma fase da competição, agora no jogo entre São Paulo e Novo Horizontino, mais duas grandes polêmicas. A primeira delas no começo da jogada do primeiro gol do São Paulo, onde as pessoas reclamam de uma falta do Enzo Dias em cima do jogador do Novo Horizontino. Vou falar até que esse aqui é um dos lances menos polêmicos porque ele é discutível, mas esse segundo lance não dá pra entender, até porque nem a própria Edna entendeu o que ela tava apitando. Em um lance que não foi nem sequer falta, ela marca pênalti, o VAR chama pra ela corrigir o erro dela, ela continua achando que foi falta, dá a falta e ainda expulsa o jogador do Novo Horizontino. Agora, na semifinal entre Corinthians e Santos, a polêmica fica para a expulsão do jogador do Santos nesse lance. A expulsão é incontestável, mas a torcida reclama da falta de critério da arbitragem. Primeiro só quero falar, esses clássicos dessa gente aí, semifinal ou final, tem que trazer os caras de fora para pitar jogo aqui, porque semana passada o cara do Mirassol tomou um carrinho por trás aqui e o juiz não expulsou. O Zé Ivaldo fez uma falta para amarelo que ele deu e depois ele foi lá e voltou atrás e deu vermelho. Eu fui falar com ele ali agora, tem que ter critério para pitar essa porra. E sabe por quê? Por isso que os caras de fora tem que vir aqui apitar. O jogo não tem o que falar. Se o Corinthians venceu porque mereceu, mas ele poderia ter mais culhão e tá pitando o jogo certo. O lance em relação que o Gil e a torcida se referem são esses dois que estão passando nesse momento. E agora indo pra ele, o jogo mais polêmico de 2025, simplesmente Palmeiras e São Paulo pela semifinal do Campeonato Paulista. Esse jogo que tinha tudo pra ser um espetáculo ficou manchado pelo pênalti ridículo marcado pela arbitragem e que não foi checado pelo VAR. Uma vergonha pro futebol brasileiro em pleno século XXI. Isso é inadmissível. O absurdo foi tão grande que virou matéria no jornal Marca na Espanha. E convenhamos com toda a razão, menos na parte da estrela, porque nem isso dá pra dizer que foi vergonhoso, foi uma atuação nota 3 de 10, mas a FPF conseguiu o que eles queriam, a grande final que eles sempre sonharam, e o Luciano resumiu bem tudo que tem pra ser dito. Só tentei falar pra ele apitar pros dois lados, ele quer ser o protagonista do jogo, isso, ele quer isso. Eu acho que todo mundo tá falando e viu que o Arboleda tirou o pé, se eu não me engano, na hora ali, não foi pênalti, correto? Eu acho que eles estão tentando fazer uma final aí, mas a gente vai... O São Paulo até lutou, mas infelizmente não conseguiu superar o Palmeiras, o VAR e a FPF que jogaram juntos. E para piorar, o presidente da FPF falou que a culpa foi do goleiro Rafael e não dos árbitros e do VAR. O Rafael foi sair jogando, não saiu jogando bem e aconteceu. Então, olha só quantos atores estão nessa dificuldade que nós estamos falando hoje, que é a arbitragem do jogo, né? Se o Rafael chuta para frente, não acontece nada, né? E para completar, o São Paulo pede o banimento do árbitro e dos responsáveis pelo VAR da partida entre São Paulo e Palmeiras.
Caso isso não aconteça, São Paulo planeja boicotar a edição de 2025 do Campeonato Paulista. Meus amigos, a situação da arbitragem brasileira tá indo de mal a pior. Mas agora vamos falar da Leila, que protagonizou alguns momentos ímpares essa semana, como o primeiro deles foi ela se exaltando, se parabenizando por finalmente ter contratado um camisa 9, que sempre era um pedido da torcida do Palmeiras. Então fica com o VT. Mas eu queria dar parabéns para mim também, sabe? Para mim que não desisti, lutei bravamente para trazer esse atleta brilhante. Pulou tanto no carnaval que virou desfalque no time. Tabela Flex, o melhor analgésico do mercado que não te deixa na mão na hora mais importante do campeonato. Voltamos à nossa programação normal e na noite desta quarta-feira tivemos muito entretenimento, como o Fla-Flu, que infelizmente no Rio o Flamengo não tem mais rival, teve timinho caindo na pré-Libertadores, mas antes teve um jogo que não teve tanta atenção assim não. Grêmio 3 e Atlético 3 foi um verdadeiro show de bola, começando pelo segundo gol do Imortal. Daí você já vê que não dá muito para confiar no goleirão, mas tudo piora pro goleiro do Atlético no terceiro gol do Grêmio. Onde é que eu tô? Aí você pensa, pô, já vi tudo que é erro nesse jogo, já tá bom demais, mas não para por aí, porque olha só o terceiro gol do Atlético nos últimos minutos do jogo. Eu avisei que tinha sido um espetáculo de bola. O Grêmio acabou classificando por 8-7 nos pênaltis, mas o jogo em si, ó, uma maravilha de se assistir. Mas agora vamos falar de um timinho desse tamanho, do tamanho de um átomo. O Corinthians foi eliminado na pré-Libertadores. De novo, o timão caiu, dessa vez pro Barcelona de Guayaquil. Teve até emoção, tentou buscar ali uma reação no segundo jogo, mas não conseguiu. Mas como diria o presidente Augusto Melo, graças a Deus a gente tem a Sul-Americana. Roda o VT. Cara, a gente tá eliminado da Libertadores, mas graças a Deus também tem a Sul-Americana, não é a mesma... Já estamos chegando ao fim de mais um Jornal Tabelinha. Gostaria de agradecer muito a participação de vocês, a atenção de vocês, muito obrigado. Não se esqueça de deixar o like aqui embaixo que vai ajudar muito a gente. Se inscreve no canal também e deixa aqui nos comentários se você acha que o Timão foi eliminado de uma forma justa, deixa sua risada, qualquer comentário que você quiser deixar pra gente, a gente vai agradecer muito, viu? Um beijo pra todos vocês e até a próxima!